Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eis-nos aqui mais uma vez para aprender mais de Ti, para Te agradecer, para Te bendizer, para Te glorificar com tudo que somos e temos. Pai, graças Te damos porque o Senhor é perfeito em tudo que fazes. Teu amor é duradouro e de geração em geração, Tu és fiel, Senhor. Senhor, queremos Te convidar a tomar o Teu lugar de primazia no dia de hoje, para que venhas ministrar em nossas vidas, em cada área dela. Abre o nosso entendimento, nos conceda discernimento e sabedoria, para compreender cada palavra que o Senhor está falando em nossas vidas. Que os nossos corações estejam voltados para Ti e os nossos olhos e ouvidos atentos aos Teus sussurros e impulsos, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Levanta-te! É tempo de florescer! Levanta! Tá esperando o quê? Vamos levantar? Vamos ficar de pé. Porque é tempo de florescermos. Glória a Deus. Vamos meditar neste versículo hoje. Cântico dos Cânticos. Capítulo 2, versículo 13. A figueira começou a dar os seus primeiros frutos, e as videiras em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, minha querida, formosa minha, e vem. Palavra-chave: florescimento. Amém. Levanta-te. É tempo de florescer. Este versículo está inserido em um dos trechos mais belos e poéticos da Bíblia, onde o amado convida a sua amada para sair, celebrar a beleza da estação e desfrutar da comunhão e do amor. A natureza é usada como metáfora do tempo de florescimento, de renovo e de promessa cumprida. Muitas vezes, na nossa caminhada espiritual, passamos por invernos, tempos de espera, silêncio e até de dor, em que parece que nada floresce e nenhuma promessa se cumpre. Mas, assim como a primavera chega inevitavelmente, veja bem, não tem como você atrasar a primavera. Não tem como você adiar a primavera. É uma estação fixa do ano para todo sempre, desde o início, desde quando Deus ordenou que assim seja e assim será para sempre. Então, todo ano ela vem na mesma época. Mas ela chega. Ela chega. É o mês do meu aniversário. Amo a primavera. Ela chega inevitavelmente. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Este versículo é um chamado do Senhor para que reconheçamos os sinais da sua ação. Os primeiros frutos já começam a surgir. O aroma das flores anuncia novos tempos, e a estação de estagnação e dor está ficando para trás. Ouviu? Esta estação de dor está ficando para trás, porque é tempo de florescer. Deus nos chama a levantar, a sair do lugar de apatia, tristeza ou medo e a caminhar com Ele em direção ao cumprimento das suas promessas.
Assim como o amado chama sua amada, Cristo nos chama a viver um relacionamento de intimidade, a contemplar a beleza da sua criação e a experimentar a abundância que Ele preparou. Esta é uma declaração de amor, mas também um convite para uma nova estação. É tempo de levantar-se, de abandonar o que ficou para trás e de seguir com esperança. Deus está fazendo florescer o que parecia seco. Não é mais seco. Aleluia. Espírito Santo de Deus, toca nessa vida para que esta vida entenda que Deus está fazendo florescer o que parecia seco. Está trazendo vida onde havia morte. E está cumprindo suas promessas no tempo certo. Está cumprindo o tempo de gerar no tempo certo. Aleluia, glória a Deus. Nossa, eu fico... Vocês precisam... Eu acho que eu vou gravar um vídeo com o meu rosto para vocês verem como é que eu fico saltitante lendo essas maravilhas de ensinamentos que falam muito conosco. Parece que eu estou voando. Parece que eu estou com pés, como diz a palavra do Senhor, que voam, asas que voam, porque eu me sinto levitando. Porque este Deus, Ele é perfeito. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ah, Jesus, como Ele é perfeito. Pode passar 1, 2, 3, quantos anos forem, mas a ordem e a palavra que Ele deu, Ele cumprirá. Aleluia. Nós, na Bíblia, temos vários exemplos. José esperou 13 anos para ser governador, né? E quantos anos Davi esperou? Ele foi ungido menino. Ele esperou tantos anos para ser rei. Enquanto isso, o que foi que aconteceu? Ele ficou parado? Não. Ele foi preparado, matou urso, matou leão, cuidou de ovelhas, virou tocador de lira, de harpa, aprendeu a fazer de tudo um pouco. Virou guerreiro, um homem valente e um monte de coisa ele aprendeu a ser. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Muitas das vezes, até chegarmos o outro lado da ponte, nós precisamos passar por dias difíceis, chuvosos, e até mesmo a nossa ponte, ela treme, balança, e a gente se descabela, achando que aquela ponte a qualquer momento vai se quebrar, vai se romper, e nós vamos cair no abismo. Mas não, Deus nos garante, Ele nos sustenta pela destra fiel e poderosa dEle. E operando o Senhor, quem impedirá? Esse momento vai passar e nós passaremos e chegaremos do outro lado e daremos glória a Deus. E vamos olhar para trás e ver, foi realmente necessário eu passar por tudo aquilo para chegar até aqui e aprender que daquelas lições, coisas eu não farei mais, e se houver necessidade de pôr em prática novamente o que eu aprendi, eu já sei como lidar. Então, é assim que é a vida. É difícil, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos garantiu lá naquela cruz, quando morreu por amor às nossas vidas. Amém? Então, vamos nos levantar, mesmo que hoje o dia seja difícil, seja angustiante. Olha, tem dia que realmente a gente tá daquele jeito.
Se pudéssemos passar o dia todo dormindo, a noite toda dormindo e assim, seria que tipo de dia seria para você um dia desse? Para mim é um dia nulo. É um dia onde que eu só dormi, eu não vivi ele. Posso ter vivido porque respirei, porque Deus me deu esta oportunidade, mas eu não vivenciei este dia. E a vivência do dia que eu tive, a única, foi escolher dormir o dia todo e a noite toda, para que aquela dor que eu esteja passando venha a ser anulada. Tem dias que a gente quer fazer isso? Tem, sim. É uma única vez e nunca mais volta? Não. Mas o Senhor nos garantiu. Olha que incrível. Ele nos garantiu que todos os dias Ele é conosco. 24 horas do dia Ele é conosco e Ele está atento a cada detalhe de nossas vidas. Porque nós somos tão atribuladas com as coisas da nossa vida, com tudo que precisamos resolver, que tem coisas que nós nos esquecemos, mas Deus não se esquece. Ele provê. Às vezes, são coisas que nós não julgamos importantes, mas Deus sabe a importância que tem daquilo para nossas vidas. E no momento certo Ele faz tudo acontecer, tudo entra no eixo, tudo se encaixa. Embora a gente se esperneie, arranque cabelos, achando que não vai dar certo, mas Ele diz: eu estou contigo, não temas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplicar na prática. Vamos primeiramente refletir sobre as áreas da nossa vida onde nós temos visto apenas o inverno. A gente olha e só vê cinzento, nublado, chuva. Tem áreas que tá tão seca, né, mãe? Que nem chuva nesse cano. Jesus, tem misericórdia, Pai. Faz uma chuva entrar nesse cano aí, liberar água para minha mãe, chegar na caixa dela, né, mãe? Mas é um tempo seco. Que área é essa? É uma área o quê? Espiritual, emocional, mental, física, é material. Que área é essa? Se nem você sabe qual é a área de tão atribulada que você está, que tem dias que a gente está assim, a gente não enxerga, não sabe nem que área é, a gente só sabe que está doendo. Podemos pedir a Deus para que venha abrir os nossos olhos espirituais, para que venhamos enxergar quais são essas áreas. Mas também devemos pedir a Ele para que Ele abra nossos olhos espirituais, para que percebamos os sinais do novo tempo que Ele está preparando nessas tais áreas, na nossa vida por inteiro. Levante-se, dê passos concretos de fé, decida. Eu já falei dela ontem, eu vou falar dela de novo. Ela é um exemplo para mim, porque ela fala: amiga, tá doendo, tá difícil, tá assim, mas eu tenho fé, amiga. Ela fala para mim chorando: amiga, eu tenho fé. E eu falo para ela: glória a Deus. Vamos dar passos de fé, mesmo que pequenininhos, mesmo que seja arrastando o pé. Vocês já viram as gueixas? As gueixas andam arrastando o pé com passinhos pequenininhos. Mas não importa. São sólidos. Podemos fazer isso com passinhos pequenininhos, mesmo que pequenos, mas rumo aos propósitos
de Deus para a nossa vida. Renovação. Nós precisamos da renovação, da comunhão com o Senhor. Ler a palavra, orar, louvar. É importantíssimo nesses momentos. É permitir que esse relacionamento traga frescor e vida nova ao nosso coração, o nosso relacionamento com Deus. É olharmos e vermos verdadeiramente, é impossível para mim, mas eu vou deixar de acreditar porque é impossível para mim? A palavra do Senhor diz que para Deus não há impossíveis. Então eu vou crer nele, porque ele deu vários exemplos e continua dando de milagres. Olha, vocês talvez não saibam, mas eu acompanho futebol. Tem um menino de um time de futebol que saiu de noite junto com outro coleguinha. E eles sofreram um acidente gravíssimo. O menino tem 15 a 17 anos. Um acidente gravíssimo. O outro só sofreu arranhões leves, mais um ficou internado. E de tal forma que era impossível aquele menino sobreviver. E os médicos disseram: olha, de hoje ele não passa. Ele já está sem movimentação cerebral, os aparelhos não medem mais, então vai ser constatada a morte cerebral dele. Então se preparem aí, pronto. Os médicos, na maioria das vezes, fazem assim, né? Os médicos daqui da Terra. Mas para Deus não há impossível. A internet inteira soube do caso deste rapaz. O clube pediu orações, os pais orando, a igreja orando, todos orando. O que foi que aconteceu? Houve um mover nos céus. E este rapaz não morreu de morte encefálica. Ele não morreu, ele está vivo. Ele apareceu na janela e deu tchau para todos que estavam do lado de fora do hospital orando pela vida dele. Jesus restaurou a vida dele, porque ele já estava em termo de morte encefálica, que é morte cerebral. Os médicos voltavam, mas não podiam verdadeiramente atestar, porque faltava uma única coisinha. Essa única coisinha é o poder e a autoridade do nosso Deus, que não é uma única coisinha. É um mover extraordinário e sobrenatural sobre a vida deste rapaz. Deus ainda faz milagres. Então, por que é que eu vou olhar para as minhas dificuldades e vou dizer que elas são maiores do que o meu Deus? Não, elas não são, elas nunca serão, e eu não quero dar condições para que elas sejam, porque isso também depende de mim. Esta parte também depende de mim. Se eu olhar e tão somente dizer: monte, se mova daí deste lugar, com autoridade e fé, ele vai se mover. Mas se eu disser: monte, você pode se mover daí, por favor, com a autoridade e fé que eu tenha? Eu também posso ter autoridade e fé somente em dizer isso. Não é gritando, não é falando bravamente. A fé, ela está dentro de você. Ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Não é um modo como você fala: eu preciso falar gritando para dizer que tenho fé. Não. Você pode falar sussurrando, desde que você tenha fé. Amém? Coloque essa fé em prática. Levante-se. Olhe para o problema e diga: você não é maior do que o meu Deus. Você não tem poder e nem autoridade alguma.
porque o sangue de Jesus me comprou ali naquela cruz. Amém? Vamos compartilhar com alguém próximo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eita, as minhas amigas que me escutem mesmo, porque eu amo falar de Deus. E vamos encorajar as pessoas a também se levantarem para viver a nova estação de Deus. Vambora, gente! Tem milagre novinho saindo do forno. Ou melhor, no forno. No forno. Vai sair daqui a um tempo. Ô, glória! Aleluia! Então, vambora. Vamos nos posicionar. Porque o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Enquanto nossa vez não chega, vamos salmodiar e nos alegrar em Cristo Jesus, por mais que nosso jardim está sendo regado e cuidado, transformado, fortalecido, novas raízes estão se gerando. E enquanto o jardim do vizinho já floresceu, não significa que o teu não vai florescer. Só precisa de um pouquinho mais de tempo, de cuidado. Ainda não está pronta as suas raízes, mas vai ficar no tempo certo do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, repitam comigo. Senhor, obrigada, porque Tu és o Deus das estações e nunca deixas de cumprir as Tuas promessas. Mesmo quando não vejo, Tu estás trabalhando, preparando cada detalhe para que eu floresça no tempo certo. Ajuda-me a perceber os sinais do novo tempo, a levantar-me com coragem e a seguir adiante em direção ao teu chamado. Renova em mim a esperança, fortalece a minha fé e faz brotar frutos que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A frase do dia: quando Deus chama, é porque a primavera já floresceu. Levante-se. Vamos nos levantar e florescer. Oh, aleluia, olha só. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele já iniciou. E o tempo de florescer chegou. Vamos embora. Vamos juntas. Eu quero testemunhos de vocês para contar. Eu tenho que contar testemunhos. Já contei um monte meu. Ou eu vou continuar contando, mas vocês precisam. Cadê os testemunhos de vocês? Vamos embora levantar para buscar. Amém? Glória a Deus. Boa noite na paz do Senhor Jesus.